Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nós alcançamos os 1000 inscritos e agora estamos a caminho dos 2000, e para isso eu peço para você se inscrever e para você que já é inscrito, compartilhar o vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas que podem se interessar pelo meu trabalho aqui. E se você quiser e puder dar uma força extra, os links do Pix e do PayPal estão aí na tela, e graças aos nossos inscritos, nós agora temos uma área de membros onde eu posto todos os vídeos adiantados e os membros no nível guardião do canal vão receber os especiais de Overlord e votar nos futuros especiais. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Carrion, o mestre das feras, tinha um bom pressentimento sobre essa reunião. Ele passou vários séculos governando a raça dos licantropos, travando várias batalhas importantes que foram suficientemente boas para expandir sua influência. Esse desempenho lhe rendeu os endossos do Lorde Demônio Amaldiçoado, garantindo sua própria promoção ao cargo de Lorde Demônio. O Lorde Demônio Leon, aquele que derrotou o Lorde Amaldiçoado, certamente tinha algumas objeções sobre isso, mas ele não parecia ter raiva ou desgosto em relação à sua nomeação. A sobrevivência do mais forte era a única regra aqui, e acabara de ser aplicada mais uma vez. Leon não tinha o direito de protestar. Além disso, Leon era mais do que forte o suficiente. Mesmo depois de atingir o seu cargo atual, ele nunca deixou de aprimorar suas habilidades. Carrion entendia que Leon também tinha vários novos e poderosos aliados ao seu lado. Mesmo como um recém-chegado a esse escalão, não havia como subestimar o que esse Lorde Demônio relativamente novo poderia fazer. Carrion gostava de poder e de pessoas poderosas, por isso ele aceitou Leon tão prontamente, mas isso não significava que ele permaneceu ocioso enquanto Leon ganhava mais força. Como Lorde Demônio, ele sentia que era sua obrigação reter um suprimento amplo para si mesmo, o suficiente para que ele não tivesse que se submeter a mais ninguém, suficiente para proteger seu reino, suficiente para esmagar qualquer um que ousasse se opor a ele. Isso era menos sobre Carrion estar nervoso com sua posição e mais sobre ele seguir seus instintos naturais para aumentar sua força. Mas o resultado final era o mesmo, e isso fez dele uma força a ser reconhecida, alguém que constantemente procurava obter mais poder, nunca satisfeito com o que tinha no momento. E agora, Carrion teve uma oferta muito atraente lançada na frente dele. Ele aceitou o convite de Clayman para essa cúpula, imaginando que seria uma boa maneira de matar tempo. 3 Lordes Demônio trabalhando juntos poderiam atestar um novo Lorde Demônio a qualquer momento que desejassem, e se esse novo Lorde Demônio estivesse disposto a cumprir suas ordens, isso lhes daria uma grande vantagem sobre qualquer outro Lorde Demônio lá fora. Portanto, Carrion estava mais do que disposto a seguir as orientações de Clayman. Havia várias razões para isso, mas a principal era a ausência de qualquer regra afirmando que os Lordes Demônio precisavam ser amigos. Sempre havia disputas entre eles, e todos sabiam que as disputas de Clayman e Leon eram particularmente profundas. Era fato que eles constantemente tramavam para sabotar um ao outro, tomando cuidado para não deixar rastros. A maneira como se apresentavam em público era uma coisa, mas por baixo dos panos eles estavam constantemente tentando monitorar os movimentos um do outro. Sendo assim, Carrion tinha certeza de que não havia motivo para se preocupar com a possibilidade de Clayman virar a casaca contra ele. Poder confiar nele ou não era uma outra coisa, mas em termos de usar um ao outro para o bem comum, ele achava que eles tinham uma boa troca. Clayman não era tolo o suficiente para se vingar de um Lorde Demônio que cooperasse com ele, e o mesmo podia ser dito de Carrion. E quanto às outras duas na Câmara, Carrion não via muito com o que se preocupar. Frey, a rainha das Árpias, provavelmente não estava muito interessada nisso. Ela teve que ser arrastada até aqui por Millen, afinal de contas, e nem fazia parte do plano desde o início. Além disso, as Árpias eram criaturas únicas. A sociedade delas era completamente classista, com criaturas aladas no topo e todos os outros abaixo delas. Por mais poderoso que fosse um nascido da magia de nível superior, se eles não tivessem asas, não poderiam esperar bom tratamento por lá. Parece que havia uma única figura alada entre os nascidos da magia nos cristais, mas Carrion não achava que isso seria suficiente para fazer Frey agir. Além disso, pensou ele, se fosse apenas um, Frey poderia ficar com ele se quisesse, supondo que sobrevivesse. Havia outros assuntos para tratar, outros
nascidos da magia para atrair. Eles não sabiam o que havia acontecido com o Orc Lord, mas Carrion tinha quase certeza de que haviam perdido ele. Ora, se Frey quisesse um daqueles caras, ela podia muito bem ficar com ele. E então sobrou Milling. Carrion pensou nela por um momento. Em termos de interesses pessoais, Clayman provavelmente a via como uma inimiga. Mas e quanto a Milling? Bem, ela tinha um pavio curto e você podia lê-la como um livro, mas ela era tão astuta quanto qualquer outro Lorde Demônio. Mas mais do que isso, ela sempre foi fiel a seus próprios desejos. Ela deixava suas emoções carregá-la, tomando decisões praticamente por capricho. De certa forma, era difícil prever seu próximo passo. Carrion tinha uma dívida com ela por tê-lo recomendado ao posto de Lorde Demônio, mas ele pensou enquanto olhava para ela. Ele não sabia, simplesmente não conseguia lê-la. Milling parecia transbordar confiança, olhando com total admiração para uma das esferas de cristal. Ela era, sem dúvida, a Lorde Demônio mais interessada nessa história. Aparentemente, foi Gelmud, o nascido da magia, que abordou Clayman com a ideia de criar um novo Lorde Demônio. Carrion não sabia se isso era verdade, mas de qualquer forma ele não se importava. Basicamente, se algo despertasse sua curiosidade, ele se atirava de cabeça, e provavelmente Milling era igual. Ela estava viva há muito tempo e detestava o tédio. Se alguma coisa tentadora surgisse, ela a agarraria avidamente, sem se importar se a história era verdade ou não. Além disso, seu poder era real, o suficiente para permitir que ela evitasse certos tipos de contramedidas simplesmente passando por cima delas. Destruidora era o apelido que certamente se encaixava nela. Como uma Lorde Demônio, Milling era uma encarnação da força bruta, quase de forma injusta, e por causa disso, por mais ingênua que fosse, seus movimentos ainda eram difíceis de prever. Era óbvio que ela queria investigar a situação. A força de seus oponentes e o perigo envolvido não a preocupavam. Se quem sobrevivesse àquela batalha conquistasse seu coração, ela o recomendaria como um novo Lorde Demônio, e se não, ela o simplesmente mataria. Mas dessa vez ela não podia fazer isso. Tudo estava acontecendo em um lugar muito inconveniente. A simples entrada na floresta de Jura apresentava problemas políticos, e até mesmo Milling teria dificuldades em satisfazer sua curiosidade se todos os outros Lordes Demônio do mundo fossem contra ela. Uma investigação completa seria necessária primeiro. Carrion sabia que Milling não dava a mínima para aumentar seus próprios poderes. A questão era o que Clayman ganharia com isso. Aos seus olhos, Clayman usava sua postura cavalheiresca para esconder suas verdadeiras intenções. Era difícil saber o que ele estava pensando e ainda mais difícil confiar nele completamente. Seria uma batalha de inteligência, e nesse quesito, Milling era fácil demais de enganar para ser uma grande preocupação. Frey seguiria qualquer decisão que Milling escolhesse, então não havia motivo para se preocupar com ela também. Restava apenas Clayman. Era a conclusão natural que Carrion chegou. Ele umedeceu os lábios enquanto refletia sobre sua estratégia. E agora? Como começar com isso? Frey, a rainha das Árpias, já estava farta daquela reunião. Não era uma conferência na qual ela tivesse qualquer motivo para estar. Milling praticamente a obrigou a participar sem nenhuma razão explicável. Você precisa relaxar um pouco. Ela disse, sem se dar ao trabalho de perguntar o que Frey achava daquilo, muito menos dos outros Lorde Demônio. Frey sabia que não adiantava se preocupar com isso, já que não era algo que Milling faria, mas ela não gostava de ter sido silenciosamente designada como a Lorde Demônio que limparia a bagunça que Millie deixaria por onde passasse. Além disso, o momento não poderia ter sido pior. Uma das sacerdotisas Árpias acabara de profetizar o ressurgimento de uma calamidade há muito tempo passada. Uma profecia só de nome, talvez, mas que já havia sido confirmada. Ao ler o fluxo da magia e a distorção e deformação do espaço, ela confirmara a chegada iminente, o ressurgimento de Charybdis, o monstro de proporções catastróficas que um herói há muito tempo perdido havia selado em tempos imemoriais. Charybdis era uma grande criatura mágica que governava os céus na antiguidade, uma que podia convocar os megalodões em forma de tubarão para executar suas ordens e completar sua tirania. Ele morria e renascia em um ciclo que se repetia uma vez a cada poucos séculos, e Frey havia sido uma Lorde Demônio por pouco tempo quando Charybdis ressuscitou pela última vez, devastando uma grande parte de seu território. No final, graças ao herói que queria pôr um fim ao ciclo, Charybdis foi levado para uma região e trancado no espaço, em algum lugar dentro da floresta de Jura, e agora esse selo estava prestes a se desfazer. Ver o
selo do herói se desfazendo daquele jeito já era perturbador o suficiente, mas Frey não conseguia se livrar da ideia de que o desaparecimento de Veldora estava de alguma forma relacionado a isso. Caríbides era uma criatura diferente do normal, uma espécie de cristalização de pensamentos malignos, uma forma espiritual criada a partir de uma nuvem de energias mágicas que buscava semear a destruição. Segundo a lenda, ele podia ressuscitar temporariamente dentro de um cadáver sempre que uma grande quantidade de mortes ocorresse na região, ou assim diziam as lendas. Em outras palavras, ele precisava de um receptáculo corporal para renascer. Isso era tão irritante. Espalhar o caos pela floresta de Jura e usá-lo para dar à luz a um novo Lorde Demônio, se ela soubesse disso, teria impedido antes que acontecesse. Ela não sabia o que havia causado aquilo, mas Frey deduziu que a conspiração que Millen havia arquitetado com os outros era um dos principais fatores para isso. Pensar nisso a irritava profundamente, mas será que ela poderia ter impedido Millen, mesmo que tentasse? Essa não era uma pergunta fácil de responder e não havia motivo para ficar remoendo o assunto agora. Frey precisava bolar uma resposta, até mesmo um Megalodon era de nível a menos em termos de perigo que representava. Caríbides, a quem ele servia, estava em um nível completamente diferente, era muito além do que uma classificação A poderia expressar, uma verdadeira força digna de ser chamado de calamidade. Até mesmo as nações humanas lhe haviam concedido a classificação S, considerando o equivalente a um Lorde Demônio. Ele não tinha mente própria, agindo simplesmente por instinto, e essa era realmente a única razão pela qual ele próprio não se chamava de Lorde Demônio. E tudo bem, talvez fossem apenas humanos lhe atribuindo essas classificações, mas mesmo assim Frey se sentia incomodada de ser colocada no mesmo degrau de hierarquia do que aquela coisa. Mas havia um motivo para aquela hierarquia. Aqueles instintos eram dolorosos. Ele flutuava livremente pelo céu, matando aleatoriamente qualquer coisa que lhe chamasse atenção. Sempre que ficava com fome, atacava uma cidade e devorava tudo em seu caminho, consumindo humanos e monstros de uma só vez. Era uma ameaça em um nível que nenhum Lorde Orc poderia igualar. As Árpias eram as governantes dos céus e Frey tinha poder suficiente para ser chamada de Rainha dos Céus. Sua magia era uma força a ser reconhecida e suas habilidades em combate aéreo eram excepcionais. Ela se orgulhava de nunca ter perdido para nenhum inimigo terrestre. Combinando essas habilidades com interferência mágica, uma habilidade exclusiva de sua raça, ela tinha a capacidade de anular qualquer magia de voo no campo de batalha. Só isso já significava que qualquer inimigo que não voasse com asas físicas seria imediatamente lançado em queda livre para sua morte. Talvez até mesmo isso não fosse suficiente para matar um monstro de nível superior, é claro, mas para um humano as chances de sobrevivência eram muito pequenas. Mesmo que sobrevivesse, ele teria poucas maneiras de atacar um alvo que estivesse lá no alto. Enquanto isso, ela podia lançar uma chuva de ataques sobre as formigas indefesas lá embaixo, uma óbvia vantagem tática. Tudo que não pudesse voar naturalmente não representava ameaça alguma para ela, exceto Caríbides. Ele era gigantesco, com dezenas de metros de diâmetro, e a interferência mágica não funcionava nele. Em outras palavras, a interferência mágica era uma habilidade intrínseca a ela, assim como as Árpias. A capacidade de voo da raça lhes conferia uma vantagem insuperável em batalha. Perder essa vantagem era um golpe devastador. Fazia sentido que as Árpias vissem Caríbides como seu inimigo natural. É claro que simplesmente se manter discreta e rezar para que essa ameaça jamais se concretizasse feria o orgulho de Frey como Lorde Demônio. Ela queria fazer algo a respeito, mas tentar um ataque frontal resultaria em baixas incrivelmente pesadas. Era isso que a perturbava, e era por isso que ela veio até essa cúpula de tão mau humor. Se não fosse por aquela ressurreição, talvez ela estivesse um pouco mais entusiasmada com um novo plano para um Lorde Demônio. No entanto, ela havia notado uma figura alada nas esferas de cristal. Isso a fez pensar na possibilidade de que o nascido da magia tivesse sobrevivido e se tornado mais poderoso, mas ela logo descartou a ideia. Ter mais um nascido da magia não significava muita coisa. Elas não tinham ideia do quão poderoso ele era em batalha. Um nascido da magia de alto nível não teria chance contra um inimigo no nível de um Lorde Demônio. Mesmo que ele tivesse evoluído para um subdemônio, não havia garantia de que ele seria receptivo aos avanços dela. Que saco! Seria muito mais fácil se ela pudesse lutar sem todas essas coisas lhe prendendo. Frey soltou um suspiro de desânimo. Como Lorde Demônio, ela não podia mais liderar pessoalmente seus exércitos em batalha como rainha. Ela tinha a responsabilidade de manter suas terras e seu povo em segurança, e isso significava
significava mais do que simplesmente acumular vitórias no campo de batalha. Não importava o sacrifício envolvido, Frey estava estritamente proibida de participar de batalhas, somente quando a vitória estivesse garantida que ela poderia assumir o protagonismo. Só havia um método infalível para derrotar Caríbides. Foi a primeira coisa que lhe veio à mente após receber a profecia que ela tanto temia. Mas isso? Frey deu uma olhada em Millen. Ela observava atentamente uma das esferas, essa Lorde Demônio em um nível tão diferente dos parágonos de poder ao seu redor. Carrion e Clayman não sabiam como ela realmente era. Estavam enganados demais por sua aparência juvenil para perceber sua verdadeira natureza. E embora tecnicamente fosse uma Lorde Demônio como eles, Millen era inerentemente diferente. Millen Nava era especial, diferente de Frey e dos outros Lordes Demônio. Ela era uma das mais antigas Lordes Demônio que existiam e pertencia à raça dracônica, uma draconiana, o que a tornava uma nobre de classe S. O nome Destruidora não era apenas enfeite, dizia-se que era literalmente destruir um reino sozinha no passado. Ela também podia voar usando suas próprias asas, que normalmente mantinha escondidas. Seu corpo era forte, naturalmente, não por magia, e suas habilidades em batalha eram quase injustas. Algo como interferência mágica jamais funcionaria contra ela. Millen era tão inimiga de Frey quanto Caríbides, e mais uma vez a arrastara para algo do qual ela não queria participar. Frey simplesmente não conseguia desafiá-la. Toda a cúpula era uma distração enquanto ela quebrava a cabeça para encontrar uma maneira de lidar com Caríbides. Ela fez algumas observações superficiais ao longo do caminho, na esperança de que a conferência terminasse logo. Mas ao mesmo tempo, ela teve outro pensamento. Se Millen conseguisse trabalhar com ela, será que isso seria suficiente para derrotar Caríbides? Afinal, ele era imune à interferência mágica. Mas não seria fácil. Os Lordes Demônio estavam longe de ser uma grande família feliz. Não dava para simplesmente chegar para um deles e pedir um favor assim. Eles eram mais adeptos de usar e abusar uns dos outros do que de pedir gentilmente. Dizem que os ricos são espertos o suficiente para não se envolverem em brigas de rua, e embora isso não descrevesse exatamente os Lordes Demônio, eles não podiam ser abertamente hostis uns com os outros. Isso só daria margem para que outros Lordes Demônio criassem uma brecha. Não valia a pena o risco e poderia até mesmo proporcionar aquele momento de fraqueza que os levaria à ruína. Essa era a razão pela qual os Lordes Demônio haviam assinado pactos de não agressão entre si. Nessas circunstâncias, não havia como ela pedir a um governante que matasse um monstro da classe de um Lorde Demônio para ela. E não era realista esperar que Millen concordasse com isso. Nunca se sabia onde residiam seus próprios desejos. Havia uma nação que a venerava como filha de um dragão e ela lhes concedia sua proteção divina. Era um lugar pacífico, abundante e também mortalmente entediante. Eles não tinham poderio militar, mas Millen lhes fornecia todo o poder de que precisavam com sua proteção. Nenhuma nação seria ousada suficiente para desafiar um reino sob a proteção de Millen. Em outras palavras, Millen já tinha tudo: poder, riqueza, glória. Ela não tinha interesse em conquistar novas terras, nem motivação para forjar alianças com outras nações. Se ela conseguisse encontrar algo que fizesse Millen agir em seu favor, ela achou que conseguiria resolver isso, mas era mais fácil falar do que fazer. O que Millen mais queria era algo para espantar seu tédio, e Frey não fazia ideia do que poderia ser. Mas veja só agora, sua atenção estava completamente absorvida no que ela via naquela esfera. Talvez ela pudesse tirar proveito disso. Talvez ela conseguisse fazer Millen se mover, afinal de contas. Não. Mais do que isso, ela precisava aproveitar essa oportunidade. Caríbides precisava ser destruído. Ela respirou fundo, finalmente tendo tomado sua decisão. Com um sorriso educado, Clayman observou os 3 Lordes Demônio à sua frente. Clayman foi quem dirigiu Gelmud durante toda a operação. Se isso se tornasse conhecimento público, não seria uma boa notícia para sua posição, mas isso não importava agora. Afinal, no momento em que Gelmud deu seu último suspiro, todos os vestígios desapareceram com ele. Carrion tinha suas suspeitas talvez, mas ele não era do tipo que as expressaria verbalmente. Ele estava seguro disso. Frey tinha outras preocupações, mas sem provas concretas ele conseguiria se safar de qualquer coisa que ela dissesse. Essa era uma oferta atraente para os outros Lordes Demônio. Além disso, Clayman não era o único culpado. O plano não funcionou, mas ninguém saiu terrivelmente prejudicado por isso. Agora não era hora de ficar pensando no passado. Em vez disso, Clayman concentrou-se em
um novo plano, alguma maneira de investigar aqueles que haviam sobrevivido e encontrar uma forma de utilizá-los. Mas será que isso seria a melhor opção para ele? Esse pensamento o fez hesitar. Felizmente, os outros Lordes Demônio estavam demonstrando um claro interesse. Para Clayman, o destino dos sobreviventes nascidos da magia realmente não importava muito. Se eles cumprissem seu potencial como isca para atrair os outros Lordes Demônio, isso era tudo o que ele precisava. Certamente, se houvesse um sub-Lorde Demônio entre eles, recrutar o sortudo seria uma grande vantagem para suas próprias forças, mas se poder fosse tudo o que ele queria, Clayman tinha outros meios para isso. Afinal de contas, ele tinha dinheiro para contratar qualquer mercenário que desejasse. Um Lorde Demônio completo que fizesse fielmente tudo o que ele queria era uma coisa, mas um mago comum de alto nível, Clayman não precisava deles. Sendo assim, colocando suas próprias prioridades na balança, ele decidiu mudar sua missão. Ele queria que Millen e Carrion lhe devessem um favor e que confiassem nele. Além disso, queria o apoio deles caso algo acontecesse mais tarde, ou pelo menos era o que ele pensava. No entanto, Millen e Carrion respeitavam sua força, como ele já imaginava. Eles morderam a isca sem hesitar. Mas Frey estava se mostrando uma incógnita. Ela parecia preocupada com alguma coisa, talvez alguma fraqueza que ele pudesse explorar. Seria interessante investigar isso. Clayman não pôde deixar de rir dos resultados inesperados. Ele esperava ter Millen e Carrion do seu lado, mas agora talvez pudesse até tirar proveito de uma fraqueza de Frey. Ter controle total sobre pelo menos um Lorde Demônio seria um prêmio de consolação maravilhoso depois de perder o Orc Lord. Os Lordes Demônio eram astutos e observadores. Ele sabia que Millen e Carrion tinham as personalidades mais simples entre seus membros, mas ambos também eram lutadores muito talentosos. Enquanto a maioria achava prudente esconder a extensão total de seus poderes um do outro, esses dois nunca hesitavam em se exibir. Dadas as suas especializações voltadas para o combate, conquistar a confiança deles nunca foi uma má ideia, e ter 3 votos garantidos, contando com o dele, no Conselho de Walpurgis, a reunião em que todos os Lordes Demônio participavam, era crucial para seus planos. Adicionar Frey à equação significava que Clayman poderia influenciar praticamente qualquer votação, qualquer proposta a seu favor. Isso era excelente. Não era exatamente seu plano original, mas era quase tão ideal quanto ele. Teria sido interessante ter um Orc Lord servindo como um Lorde Demônio fantoche, mas isso funcionava quase tão bem quanto, e ele até poderia fazer Frey participar disso. Clayman teve que conter o riso que subia à sua garganta. Era hora de exibir suas habilidades como o mestre das marionetes. Frey viria primeiro, depois Millie e então Carrion. Em seguida, o Walpurgis seria como uma corte pessoal para ele. Tudo no mundo poderia ser seu. Não era mais um sonho. A Floresta de Jura era território proibido. Nenhum Lorde Demônio tinha permissão para enviar uma expedição para lá. Ele precisaria trazer consigo outro mago de alto nível sem vínculos com a organização, como Gelmud, e teria que garantir que esse agente não saberia que Clayman era quem estava puxando as cordas. Seria uma operação delicada, mas esse tipo de negociação por baixo dos panos era a especialidade de Clayman, algo para o qual Millen e Carrion não eram adequados. Foi por isso que ele foi quem lidou com Gelmud em seu último plano. E dessa vez seria exatamente a mesma coisa. Millen parecia ter um interesse extraordinário em tudo aquilo, o que era preocupante, mas provavelmente seria Clayman quem comandaria a expedição de qualquer forma. A situação dentro de Jura era uma incógnita total no momento, então ele imaginava que seu papel seria algo previsível. Na verdade, ele poderia pedir para essa pessoa espiar Millen e Carrion para ele antes que ele entrasse na floresta. Agora isso estava ficando interessante. Clayman deu um leve sorriso ao imaginar a situação. Ele sabia que não devia ser ganancioso demais. Dependendo como as coisas acontecessem, não era impossível. Descobrir a fraqueza de Frey era a prioridade número 1 agora, e se possível ele queria liderar a expedição até a Floresta de Jura. Com seus objetivos bem definidos, ele começou com calma a avaliar o restante da mesa. Millen Nava, a Lorde Demônio cujas tranças rosa platinadas combinavam perfeitamente com ela, estava perdida em pensamentos. Se ela deixasse tudo nas mãos desses incompetentes, ela sabia que iriam deixar seu novo brinquedinho se perder. São todos novatos recém-chegados comparados a ela, não tinham a menor ideia de como as coisas realmente são. Ela era esperta e tranquila o suficiente para assumir o controle aqui. Graças à sua facilidade em se adaptar ao papel de uma das mais antigas Lorde Demônio, Millen
Millen se via assumindo a liderança das gerações mais jovens de governantes, que tinham apenas alguns séculos de experiência. Era irônico pensar que, apesar de sua aparência mais jovem, ela também era a mais astuta, mas era verdade inegável para ela. Após um momento de reflexão, Millen abriu a boca e exibiu toda sua majestade, sendo ao mesmo tempo a única dracônica na mesa e a mais sábia das Lordes Demônio. Certo. Ela disse, praticamente transbordando de expectativa. Nesse caso, vou sair agora mesmo e negociar com quem quer que tenha sobrevivido. Os outros Lorde Demônio a responderam com silêncio, o que fazia sentido. Com o pacto vigente abrangendo a floresta de Jura, não havia como entrar sem antes fazer certos arranjos. Simplesmente invadir, como Millen sugeriu, era completamente impensável. Millen, não podemos fazer isso, não é? Temos aquele acordo de não agressão. De fato, de onde surgiu essa ideia? Millen, Clayman interrompeu. por favor, acalme-se por um instante. Enviarei uma força expedicionária completa para lidar com isso e prometo que não haverá muita espera. Millen deu de ombros para todos eles, rindo à toa. Para os Lordes Demônio que conheciam Millen, ela era vista como alguém com músculos que iam até o cérebro, uma cabeça dura em outras palavras, mas a verdade era outra. Ela era extremamente inteligente e era apenas o seu pavio curto que fazia as pessoas pensarem o contrário. Ela tinha plena capacidade de distinguir o certo do errado e processar as coisas estrategicamente, algo que muitas vezes a fazia agir por impulso, dando a impressão dela ser incrivelmente imprudente. Ela era uma das maiores gênias entre eles, na verdade, mas infelizmente poucas pessoas percebiam isso. Na verdade, a consideravam a mais ingênua e a mais mal-humorada. Mas completamente alheia a tudo isso, Millen, confiante, empunhou o peito e revelou seus próprios pensamentos ao mundo. E quem se importa com esse pacto de não agressão? Ela disse com um sorriso radiante no rosto. Deveríamos abolir essa coisa agora mesmo. Temos 4 Lordes Demônios aqui, então é fácil, não é? Os demais pareciam perplexos com essa afirmação. Eles refletiram sobre as palavras dela como se as vendas tivessem sido retiradas de seus olhos. Sim, isso era realmente possível. Eles tentaram negar, mas não encontraram nada para refutar. Naquele instante, todos os seus planos e esquemas se desfizeram em pó. É claro que para Carrion, que tentava encontrar uma razão para se juntar à expedição, aquilo era uma dádiva dos céus. Significava que ele podia enviar suas próprias tropas para a floresta sem se preocupar em escondê-las. Fácil até demais. Faz sentido. Carrion concordou. Com nossas assinaturas, poderíamos notificar que o acordo agora é nulo e sem valor. Deveria ser aceito desde que ninguém aqui se oponha. Eu apoio a ideia. Eu concordo plenamente. Meu território faz divisa com a floresta e ser proibida de entrar nela nunca foi exatamente conveniente para nós. Frey disse. Para ela, concordar com Millen era a maneira mais simples de ter a velha Lorde Demônio ao seu lado. As abundantes áreas de pastagem dentro da floresta de Jura também proporcionariam boa caça para suas próprias queridas filhas. Os guardiões da floresta poderiam ter problemas com isso, mas ela se preocuparia com isso quando acontecesse. Millen estava radiante com seus 2 novos aliados quando então Clayman se pronunciou. Mas será tão fácil assim? Será que os outros Lordes Demônio concordariam tão facilmente? Arriscar ser alvo da fúria de Millen normalmente não era uma boa ideia, mas na visão de Clayman não era algo com que ele pudesse concordar facilmente. Ele não pretendia se juntar pessoalmente à expedição, mas simplesmente não queria que os outros Lordes Demônio reclamassem dele depois. O acordo entre 4 Lordes Demônios tornava a anulação praticamente certa, mas aquele tratado de não agressão vigorava sobre a floresta há séculos. Não parecia algo que devesse ser abandonado tão fácil assim. Se esse acordo pudesse ser rasgado assim tão facilmente, ele raciocinou, eles não precisariam se esforçar tanto para se manterem disfarçados. Será que havia algum motivo para esse desabafo, como o desaparecimento do Veldora? Assim que esse pensamento lhe ocorreu, Millen sorriu mais uma vez e assentiu com a cabeça. Ah, então você percebeu? Bem, tem razão. O motivo por trás daquele pacto era porque o território pertencia a um dragão grande e malvado. Todos nós o assinamos quando Veldora, o dragão da tempestade, foi selado há 300 anos atrás, só para garantir que nada do que fizéssemos acabasse desfazendo o sino por acidente. Vocês se tornaram Lordes Demônios quase ao mesmo tempo, então acho que faz sentido que não soubessem disso. E tenho quase certeza de que a primeira pessoa a apoiá-lo foi... E assim começou uma longa e sinuosa história sobre
sobre a política dos Lordes Demônio de séculos atrás. Millen claramente gostava de relembrar o assunto, e enquanto ele a ignorava, Clayman percebeu que ela estava certa o tempo todo. Veldora era o verdadeiro problema, e se ele desapareceu, nenhum Lorde Demônio se oporia a abolir o pacto. Mesmo que um se opusesse, parecia improvável que 3 o fizessem, o número necessário para o quórum nessas conferências. Talvez fosse mais fácil fazer o que Millen dizia, ele pensou, descartando instantaneamente seu raciocínio inicial. Nesse caso, eu não tenho objeções. Posso começar imediatamente a selecionar nossa força expedicionária para ser enviada à floresta. Uou, calma aí, Clayman. Quer dizer que trabalhamos todos juntos? Ou quem chegar primeiro leva, como disse Millen? Carrion disse com um sorriso carrancudo e agressivo no rosto. Eu estava pensando, Frey disse antes que Clayman pudesse responder. que tal se cada um de nós enviasse suas próprias forças e as colocássemos para competir entre si? Eu poderia até enviar minhas próprias filhas no meu lugar. E além disso, não é uma bobagem ficar só discutindo isso? O tom sombrio com o qual ela falou indicava a inutilidade de brigarem por uma expedição que tinha como objetivo fortalecer todas as suas forças. Fazia todo sentido e os outros 3 paralisaram por um instante. Para todos eles, trabalhar separadamente parecia muito mais aceitável do que trabalhar juntos. Uma competição significava não ter que levar em conta as necessidades de ninguém mais. Isso aí, quem chegar primeiro leva, sem ressentimentos. Muito bem, mas não me interessa uma expedição lenta e arrastada. Eu não vou atrapalhar nenhum de vocês, mas também não vou ajudar, entenderam? Que assim seja. Não sabemos quem sobreviveu à batalha, mas suponho que descobriremos em breve. Lembre-se de quem participa por sua própria conta e risco. Estava então decidido. A floresta de Jura em breve seria palco não de uma, mas de 4 intervenções diferentes. Que comece a competição, então. Mas nada de interferirem uns com os outros, certo? É uma promessa. Com certeza. Vou garantir que minhas filhas não se intrometam com nenhum de vocês. É justo. Pelo meu nome como mestre das feras, juro que cumprirei com isso. Entendido, Millen. Eu, Clayman, não quebrarei este acordo. Ótimo, então está tudo certo. Vamos anular logo esse pacto de não agressão de uma vez por todas. Exclamou Millen com uma expressão radiante. E assim, os 4 Lordes Demônios concordaram em não permitir que suas forças interferissem umas nas outras. Suas 4 assinaturas, as chaves para anular o tratado, foram rapidamente enviadas por mensageiros secretos aos outros Lordes Demônio. A floresta de Jura agora não mais era território neutro, e agora seria o palco de um jogo de guerra entre Lordes Demônio. Muito bem, então lá vou eu. Millen saiu correndo da sala assim que a declaração foi concluída. Tudo aconteceu tão rápido que seu último adeus ainda ecoava pelo salão quando ela desapareceu de vista. Parece que ficamos para trás. Tão egocêntrica como sempre, pelo visto. Frey disse, exasperada. Carrion simplesmente riu e deu de ombros concordando. Clayman esboçou um sorriso irônico, abstendo-se inicialmente de qualquer comentário verbal. Mas então, uma ideia lhe ocorreu. Mas se o pacto de não agressão agora é coisa do passado, então a floresta de Jura não precisará de um novo governante? Ele sussurrou. Creio que sim. Você quer que eu assuma o cargo? Carrion respondeu. Eu creio que esse foi um dos motivos pelos quais o tratado foi assinado em primeiro lugar. Frey prontamente rebateu. Ah, qual é? Olha, se descobrirmos que o sobrevivente está pelo menos na classe de um Lorde Demônio inferior, eu não vejo por que não podemos torná-lo rei de lá. E aí podemos ressuscitar o nosso plano de criar um Lorde Demônio fantoche, não é? É verdade. Clayman respondeu. Bem, já que aparentemente temos alguém de olho no comando da floresta, acho melhor nos apressarmos, né? Não havia muito planejamento a ser feito até que eles explorassem Jura. O restante dos demônios então decidiu seguir o exemplo de Millen. Com outra risada agradável, Carrion abriu um portal de teletransporte, uma das magias elementais para que ele retornasse para casa. Frey logo desapareceu também. Clayman, que ficou para trás sozinho, sorriu fracamente enquanto começava a formular um plano futuro. Millen, Carrion e Frey. Vamos ver então. A expectativa era evidente em seu rosto enquanto ele fantasiava consigo mesmo sozinho. Em breve, uma nova ameaça começaria a rondar a cidade que Rimuru e seus seguidores chamavam de lar.